gente vai falar com o Fábio Serapião. Nosso colunista está aqui no estúdio para falar comigo sobre um assunto que ele entende bem, que é a BIM paralela. Isso porque essa investigação continua avançando. O atual diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, prestou depoimento à Polícia Federal por quase 5 horas. Ele foi ouvido no inquérito que apura o uso ilegal da estrutura da BIM durante o governo Bolsonaro para monitorar adversários políticos, jornalistas e até autoridades. O caso envolve nomes como o ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, e é desdobramento da Operação Última Milha. Serapião já veio aqui. Boa tarde, Serapião. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Neila. Estava dizendo que você já veio aqui, a gente já conversou sobre isso, sobre a BIM paralela, mas agora a gente tem o depoimento. 5 horas de depoimento. A gente já sabe de alguma coisa que saiu dessa conversa? Isso, Neila. Ontem, a partir das 3 da tarde, né, tanto o Luiz Fernando Correia, que é o atual diretor, como o Alessandro Moretti, que foi o número 2 dele na BIM, antes de sair justamente por causa da Operação Última Milha, eles depuseram na Polícia Federal no inquérito da operação. Esses depoimentos são mantidos em sigilo ainda. A gente sabe que eles foram questionados aí, tentei contato com os dois, mas ninguém está querendo falar sobre isso por enquanto. Mas a gente sabe que eles foram questionados principalmente sobre 2 pontos, né? A questão da obstrução da investigação, né, que é um dos temas que estão sendo investigados, e a questão do Paraguai, né, daquela operação sigilosa da ABIN, para monitorar, para investigar ali o que os paraguaios estavam pensando sobre a tarifa de Itaipu, né? Os dois foram ouvidos, como você falou, durou mais de 5 horas, e agora a gente está esperando para conseguir acessar esses detalhes desses depoimentos e esperando também a conclusão, né? Para quem não acompanha muito, os depoimentos dos envolvidos, na maioria das vezes no inquérito da Polícia Federal, é a última parte da investigação. A Polícia Federal levanta ali todas as informações, tudo que tem sobre o caso e, por fim, ouve todo mundo para concluir o inquérito, encaminhar para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República, para ver se vai denunciar, se vai arquivar. Vale a gente lembrar um pouco, Neila, como essa operação, essa investigação da ABIN paralela, como você disse, é uma investigação sobre a atuação da ABIN no governo Bolsonaro, né? Mas ela virou uma dor de cabeça para o atual governo, para o governo Lula, justamente por causa do Luiz Fernando Correia. E essa questão da obstrução e depois a descoberta dessa operação no Paraguai. A investigação em si, ela começa ainda em 2023 para apurar especificamente o uso do First Mile. O First Mile é um software, né, chamado de software espião, que ele consegue ali monitorar a localização dos celulares. Ele consegue ver um raio ali de 3, 4 quilômetros onde está um determinado celular. Saiu uma reportagem sobre isso no início de 2023 no jornal O Globo. A Polícia Federal abre a investigação. Em outubro ainda de 2023, faz a primeira fase da investigação, focando ainda só no First Mile. Só que nessa primeira fase, ela faz buscas na ABIN, vários funcionários da ABIN, e nesse material ela vê que essa estrutura paralela que estava sendo investigada, obviamente, utilizava esse First Mile, mas também fazia outras coisas, produção de dossiês contra adversários, divulgação de desinformação e também algumas operações ali que, em tese, estão sendo criticadas e que não poderiam ter sido feitas, como a espionagem de paraguaios. Isso é um debate muito grande, né, Neila? A questão da espionagem, até que ponto essas agências de inteligência, o que elas podem fazer, né? A ABIN, a gente sabe, é uma agência não tão grande, não tem tantas ferramentas, se comparado a grandes agências de inteligência do mundo, né? Você pega a CIA, você pega a agência do Reino Unido, a agência, uma das mais conhecidas, a israelense, a Mossad, elas fazem, né, operações de inteligência diariamente. A Mossad, recentemente, a gente viu, no âmbito ali da guerra travado com o Hamas, ela explodiu artefatos, ela atuou diretamente na guerra, né? Então, o debate sobre até quanto uma agência de inteligência pode atuar e que tipo de ferramenta ela pode utilizar, é um debate amplo. Eu acho que a Operação Última Milha vai servir daqui para frente, depois que ela encerrar, para esse debate acontecer sem muita contaminação. No momento, ainda a gente está na fase de investigação e vendo se houve algum tipo de crime.
E no caso do Luiz Fernando e do Alessandro Moretti, principalmente no caso da obstrução de justiça. Nessa primeira fase que eu falei, lá em outubro de 2023, a Polícia Federal ouviu algumas pessoas e deflagrou uma segunda fase em janeiro de 2024. E ali algumas pessoas falaram que poderia ter tido algum tipo de obstrução da atual direção, para evitar que essa investigação acessasse alguns dados. A partir daí, isso virou uma disputa política, né? Uma disputa nos bastidores do governo entre a direção da Polícia Federal e o Luiz Fernando Correia. O Alessandro Moretti, que a gente está vendo na imagem aí, ele cai por causa disso, né? Que ele teria sido um dos que atuaram nessa obstrução, segundo a Polícia Federal. Ele cai e começa uma guerra de bastidores ali. O presidente Lula chama todo mundo, tenta resolver a situação, mas a gente chega nesse fim do inquérito onde as pessoas têm que ser ouvidas e os dois foram chamados para ouvir. Agora a gente vai esperar para ver o que a PF vai fazer com isso. Se a PF indiciar o Luiz Fernando Correia, o Moretti, no momento, ele já não é mais servidor, então acho que não daria tanta dor de cabeça. Mas se indiciar o atual diretor, vai criar uma dor de cabeça para o governo Lula. O que o governo Lula vai fazer? Ele vai seguir o mesmo parâmetro do Juscelino? Mantém no cargo se for indiciado e só tira do cargo se for denunciado? Enfim, como que vai ficar essa relação dentro do governo e essa disputa política causada por essa investigação, que é muito importante. A utilização de uma agência estatal para uso particular, como aconteceu, como segundo a Polícia Federal aconteceu no governo Jair Bolsonaro, sobre a gestão do Alexandre Ramagem, que é um delegado federal, isso é muito grave, né? Foram jornalistas monitorados, servidores públicos, autoridades, enfim, isso é muito grave. Mas eu acho que, além dessa questão criminal, para a gente saber se teve crime, se teve uso indevido, eu acho que esse caso seria importante para fazer esse debate, né? Todos os países têm. O Brasil foi alvo de espionagem no governo Dilma, não sei se você lembra, Neila, dos Estados Unidos, a Petrobras foi alvo. Então, a questão da espionagem, a questão da inteligência é uma questão muito importante. Os grandes países, os países desenvolvidos do mundo, eles têm agências de inteligências fortes que operam, que atuam, mas também têm órgãos de controle que atuam. No Brasil, isso quem deveria fazer é o Congresso, né? O Congresso tem uma comissão mista de inteligência entre Senado e Câmara que, em tese, serviria para monitorar e para fiscalizar a ABIN, mas ela nunca funcionou. Desde quando foi criada, ela nunca funcionou a contento, então a ABIN atuava muito solto. Então, acho que, além dessa questão criminal que a gente vai ver nos próximos dias, se houve obstrução, se no caso do Paraguai houve mesmo essa operação de inteligência, se foram invadidos dispositivos de autoridades paraguaias, quem mandou isso? Quem autorizou isso? Eu acho que essa é a questão pontual, uma questão criminal que vai ser resolvida. Dali para frente, eu acho que a gente tem que debater essa questão do que a gente quer enquanto um país em relação à agência de inteligência, a ABIN, que hoje vive uma crise desde quando começou a operação Última Milha, e ela não tem conseguido sair dessa crise. Cada dia aparece um dado novo, uma operação nova que foi feita, um software novo que foi utilizado. Enfim, eu acho que, além da questão criminal que a gente vai ver aí nos próximos dias o que vai acontecer, eu acho que esse debate sobre inteligência é importante, Neila. E vamos ver qual vai ser a resposta do presidente Lula. Assim como você disse, vamos ver se ele vai manter o mesmo pré-requisito, o mesmo padrão que foi utilizado lá com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Isso. Serapião, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente no Boletim. Obrigado, Neila.